Olá, eu sou Glauco Viana, sou infectologista. Hoje vou conversar um pouco sobre dengue. Dengue é uma doença bastante conhecida entre nós e atualmente estamos enfrentando uma epidemia. A dengue é uma doença causada por um vírus e, teoricamente, qualquer órgão pode ser acometido. Entretanto, existem alguns sinais e sintomas que são mais comuns. Por exemplo, febre alta, dor no corpo, dor articular, dor de cabeça, dor por trás dos olhos, pode ter também mal-estar e manchas na pele. Uma coisa importante quando a gente fala em relação a dengue é que existem 4 sorotipos diferentes de dengue e, teoricamente, quando o paciente já teve dengue uma certa vez, quando ele adquire uma outra vez por um sorotipo diferente, é possível que ele fique com um quadro mais grave, né? E isso teoricamente ocorre porque os anticorpos que surgiram na primeira infecção podem inclusive atrapalhar e piorar o quadro pela segunda vez. Uma coisa importante também, quando a gente fala de dengue, são alguns sinais de alarme. Embora o quadro clínico mais comum seja febre, dor no corpo e dor articular, existem alguns sinais e sintomas que chamam a atenção e que podem indicar a possibilidade de internação do paciente. Tontura, dor abdominal, náuseas e vômitos constantes, por exemplo, são alguns sinais de que o paciente não está evoluindo bem e que, por isso, talvez seja necessário internar. O nome dengue hemorrágica é bastante comum no nosso meio, entretanto, alguns pacientes ficam graves mesmo sem ter sangramento. Alguns casos, como eu já falei, é um vírus que pode acometer qualquer órgão, né? Mas existem algumas estruturas, alguns sistemas e órgãos que têm uma maior predileção. Por exemplo, o vírus da dengue, que é um vírus RNA, ele pode acometer o fígado e pode causar alguns danos. Como os sintomas de dengue, pelo menos inicialmente, são inespecíficos, como febre, dor no corpo e dor articular, inicialmente pode confundir com outras doenças, como por exemplo Zika e chikungunya. Entretanto, existem algumas diferenças que são sutis, mas que falam a favor desses outros diagnósticos. Por exemplo, os pacientes que estão com chikungunya, que é um togavírus, é um alfavírus, eles geralmente possuem um predomínio da parte articular. Então, o nome chikungunya significa aquele que se dobra, ou seja, o paciente muitas vezes se apresenta com intensa dor articular, às vezes com edema articular pela tenossinovite. Nas mãos, por exemplo, precisa tirar alguns anéis, né? E nas pernas, nos pés, joelhos, enfim. Então, algumas articulações ficam acometidas e isso pode inclusive dificultar que o paciente ande. Muitas vezes chega no consultório ou no pronto-socorro com a ajuda de alguém ou até mesmo de cadeira de rodas. Então, os sinais e sintomas dessas 3 doenças, dengue, zika e chikungunya, podem ser parecidos, mas existem algumas diferenças sutis que podem falar a favor de um ou outro diagnóstico específico. Então, na chikungunya, por exemplo, a marca da doença é essa parte articular, né, caracterizado por uma tenossinovite. E uma coisa importante é que essa dor articular, acompanhada muitas vezes por inchaço, por edema, ela é imprevisível, né? Geralmente dura alguns dias, mas existem casos que podem durar semanas, meses e até anos. Então, a morbidade que a chikungunya causa, né, realmente é muito importante. E se for um paciente de extremo de idade, por exemplo, idoso, ou que já tenha doença articular e que pegue chikungunya, realmente esse quadro pode ficar bem intenso. Por outro lado, os pacientes que têm zika, realmente no início, né, lembram um quadro de dengue ou de chikungunya, são doenças muito parecidas, principalmente no início. Entretanto, o vírus da zika, que é um flavivírus, chama a atenção pela possibilidade de acometer a parte neurológica. Então, por exemplo, quando tem casos de zika, é possível a gente identificar ao mesmo tempo alguns casos de síndrome de Guillain-Barré. E na gestante, pode ocorrer casos de malformação fetal, como a microcefalia. Então, essas 3 doenças, elas são bastante comuns, né? Tem o mesmo transmissor, que é o mosquito, Aedes aegypti,
E a gente precisa ficar alerta em relação às três, principalmente em relação à dengue, que é o que está tendo o maior número de casos atualmente. O diagnóstico muitas vezes é clínico, né? O médico suspeita e é necessário partir para alguns exames. Os exames gerais, como por exemplo o hemograma, vai mostrar algumas alterações que também são inespecíficas, como por exemplo leucócitos um pouco baixos, leucopenia, plaquetas também um pouco baixas, né? Plaquetopenia, mas são alterações inespecíficas que não falam muito a favor de nenhuma dessas três doenças, porque realmente pode ocorrer nas três. Então, o ideal é partir para exames específicos. Existem exames específicos, tanto para dengue, quanto para zika, quanto para chikungunya. Por exemplo, um RT-PCR, que vai identificar o vírus, geralmente feito nos primeiros dias. Em relação à dengue, também tem a opção de fazer o NS1-AG, que é um antígeno, uma proteína não estrutural identificada no sangue nos primeiros dias, pode ser feito por um teste rápido, por imunocromatografia. E para essas três doenças, após 5 a 7 dias, a gente pode partir para as sorologias convencionais, como por exemplo IgM e IgG. Em relação ao tratamento, não existe um remédio específico para nenhuma dessas três doenças. Geralmente a gente lança a mão dos sintomáticos, ou seja, remédios que vão aliviar os sintomas e além disso, bastante repouso e hidratação. Uma coisa importante é que o ideal é evitar anti-inflamatório, seja anti-inflamatório não esteroidal, mas também os corticoides, porque são remédios que podem até aliviar os sintomas, mas em seguida o paciente pode piorar por vários motivos. Uma coisa importante também é em relação à prevenção. Então, existem várias formas de prevenir, como por exemplo o combate ao mosquito, aos focos, os criadouros, mas também utilizar, por exemplo, roupas com mangas compridas, repelentes. E no caso específico da dengue existe inclusive vacina, embora não seja usada muito na prática. Então, era basicamente isso que eu gostaria de conversar com vocês e estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado.